Eu sou a professora Cláudia Morgenstern, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos fazer as correções dos exercícios que a professora passou para vocês na videoaula, ok? Espero que vocês estejam mantendo o hábito de estudos, que vocês estejam se organizando, certo? Então, nós vamos começar pelos exercícios que ficaram pendentes na aula anterior, certo? Livro 30, exercício 31 do livro de atividades, que nós corrigimos até o 30. Ficou o 31, o 32, em um exercício que fala, né, de subordinação e crase que ficaram pendentes. Começamos por eles, então. Considerando a frase, que tal avaliar a possibilidade de oferecer copos duráveis, de acordo com o texto, né? Transcreva a oração subordinada substantiva completiva nominal. Vamos lembrar um pouquinho da oração subordinada substantiva. A oração subordinada substantiva, ela é composta e unida sempre pela conjunção integrante que, certo? Que ou se, ela se refere a um substantivo, e a oração subordinada ela pode desenvolver diferentes papéis. Um deles é ser complemento nominal, né? Então, na frase, que tal avaliar a possibilidade? Qual possibilidade? Possibilidade de quê? De oferecer copos duráveis, tá? De oferecer copos duráveis está complementando a possibilidade. Então, nós temos aqui uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Se eu for reescrever essa oração na forma desenvolvida, porque ela está na reduzida, reduzida do infinitivo, porque o verbo oferecer aqui está na forma do infinitivo, certo? Como ela ficaria? Que tal a possibilidade? Possibilidade de que eu preciso da conjunção integrante, ó. Aqui, que tal oferecer, eles não é uma conjunção integrante. Este que aqui é um pronome interrogativo. Aqui ela está unindo. Quando ele tem a função de unir, eu tenho uma conjunção integrante, ó. De que sejam oferecidos copos duráveis. Percebam que oferecer aqui, ele passou para oferecidos, tá? E o sejam, eu coloquei mais um verbo porque eu não tinha, tá? Completa as lacunas com a preposição adequada. Vamos lá. A sociedade não pode manter-se alheia. Quem se mantém alheia a alguma coisa. A quê? A poluição. O ser humano já tem condições, quem tem condições de algo, de servir, de se livrar dos produtos. Os plásticos descartáveis são cruéis. Quem é cruel? É cruel com alguém. A maioria dos cidadãos está disposta. Quem está disposto a alguma coisa, a adotar. Os plásticos descartáveis são incompatíveis. Quem é incompatível com algo ou alguém. O ser humano tem se mostrado generoso. Quem é generoso também é generoso com. Precisamos prestar muita atenção a essas preposições. O site Canguru, essa já é a correção dessa semana, página 46, conforme ela falou, aí embaixo do vídeo, né? Terminando agora livro didático, vamos fazer a correção do livro didático na página 46, exercício 1, tarefa que ela mandou para casa. O site Canguru, ele tem o seguinte lema: criando filhos melhores para o mundo em São Paulo. O entrevistado escolhido, ele é pertinente para um site que tem esse lema? Justifique a sua resposta. Sim, pois o entrevistado acabou de lançar um livro sobre a família, né? Ele fala sobre isso. Qual é o conteúdo presente na introdução do texto? Bom, vamos ver. Lembra, eu tenho o início, que é a introdução, ele tem que retomar algum assunto. Então, ele traça o perfil do quê? Do entrevistado, de quem será a pessoa que vai falar. Ele destaca a formação e a popularidade. Ele vai falar quem é, onde estuda, o que faz, como é que chegou, qual é a carreira dele, porque para que as pessoas saibam de quem se trata, né? Ele também antecipa algumas respostas que ele deu e algumas perguntas que responderá.
Então, é como se fosse na introdução um bate-papo mesmo. Então, olha, eu sou a Cláudia Morgenstern, nós vamos falar com a professora Cláudia Morgenstern de língua portuguesa, ela é autora, já escreveu alguns livros, ela falou sobre o tema que será interessante. Então, quer dizer, ele já puxa alguns dados da entrevista para chamar a atenção de quem lerá, né? De que modo a entrevistadora se preparou para a entrevista? Bom, ela leu a obra Família, né, Urgências e Turbulências, e fez um roteiro da entrevista, listando as perguntas que faria o entrevistado. Sempre numa entrevista é comum o entrevistador mandar por e-mail as perguntas para ver se o entrevistado aceita dar aquela entrevista. A não ser, claro, numa reportagem, que você vai fazer a pergunta ali ao vivo. Mas aí não é entrevista. Na entrevista, o entrevistador já pode ir preparado para essa entrevista, né? Várias perguntas foram geradas com base no conteúdo do livro. Todas as perguntas elas foram escritas antes da entrevista ou alguma delas surgiu com base em uma resposta do entrevistado? Comprove a sua resposta com exemplos do texto. Bom, de acordo com o texto, a maioria das perguntas foi escrita antes da entrevista, mas nada impede que, de acordo com uma resposta que a entrevistada dê, o autor faça uma pergunta, pegando aquele gancho, né? Então, onde fica claro, quais que ficam claros que ele já sabia das perguntas. O senhor fala no livro, tá? 2 perguntas foram geradas provavelmente com base nas respostas do entrevistado. E como fazer? Como ter autoridade sem ser um pai autoritário? E aqueles pais que fazem dos filhos um investimento a longo prazo? Esta última parece ser padrão nas entrevistas do site, cujo lema é Criando Filhos Melhores para o Mundo em São Paulo. Ou seja, ele deve ter dado uma resposta e, de acordo com a resposta, ele puxou o gancho. Isso é muito comum acontecer, ok? Observe a apresentação gráfica da entrevista. Qual é o tratamento gráfico dado às perguntas? Como assim tratamento gráfico? Como é que visivelmente aparece para eles, né? Então, elas estão em letras coloridas, aí que muda, aparecem em letras coloridas. Por que algumas falas do entrevistado foram destacadas como sombreamento colorido? Provavelmente porque a entrevistadora julga que são as declarações de maior impacto do entrevistado. E assim elas chamarão a atenção dos leitores. Você vai pegar a entrevista, vai achar o que você achou mais interessante e vai negritar, vai destacar para que a pessoa que está lendo se interesse por isso. Ouça uma entrevista no rádio, na TV ou na internet e compare-as com o que você acabou de ler. Para tanto, siga o roteiro abaixo. A entrevista oral apresenta uma introdução? Ela é parecida com a da entrevista lida? As entrevistas orais, elas costumam apresentar uma introdução parecida com a da entrevista lida, sempre, tá? Nela, o entrevistador faz um perfil do entrevistado, destacando suas principais realizações ao longo da vida mais recentes. Então, esse daqui, a pergunta que foi feita, a gente até elaborou uma resposta como sugestão para vocês, porque a entrevista que está no livro é o roteiro de uma entrevista comum. As perguntas foram liberadas previamente ou foi feita por improviso com as respostas? Previamente, né? Nós temos perguntas elaboradas previamente que são entremeadas com as improvisadas. Você não pode fazer uma entrevista somente com respostas de improviso. Isso gera desconforto para ambas as partes. Há um fechamento para a entrevista, em caso afirmativo, o que é dito nele? Ao contrário das entrevistas escritas, que se encerram abruptamente com a última resposta do entrevistado, as entrevistas orais, elas costumam apresentar um fechamento, em que o entrevistador dá por encerrada a entrevista e agradece o entrevistado por sua presença. É muito comum isso em rádio, muito comum. Correção agora da página do livro didático, página 52, exercício 1. Tem um artigo de opinião e ele apresenta as seguintes partes: a contextualização, que é a apresentação da questão polêmica, a discussão, que é a questão por meio dos argumentos e conclusão, e vocês vão dizer no quadro a seguir onde está cada um. Onde está a contextualização? Mesma coisa, todo texto na introdução vai fazer essa apresentação aí, né? Então, a contextualização está no primeiro parágrafo.
A discussão da questão polêmica por meio de argumentos está presente do segundo ao quinto parágrafo. Nós temos vários argumentos ali. E a conclusão no sexto e no sétimo. Explicite qual é a questão polêmica do artigo. Qual é a polêmica que está ali? A relação entre espaços públicos e a segurança pública. Para responder a essas questões, concentre-se na tese da autora. O que a autora defende no texto? Sobre o que ela fala ali? Qual é a defesa que ela tem, o posicionamento, né? Ela defende a importância dos espaços públicos para a diminuição da violência. Disse com suas palavras o argumento utilizado pela autora para defender o seu posicionamento. Então, para a autora, os espaços públicos, eles favorecem a sociabilidade e a criação de laços entre os cidadãos. Essa convivência coletiva, ela pode prevenir a violência. Ela acha que, de acordo com o relacionamento, quando eles ficarem mais próximos, né, o que ela fala ali, quando eles criarem vínculos, é a palavra certa, eles vão se tornar mais sociáveis e teremos menos violência nesse âmbito aí, certo? Entre os jovens. Para a autora, no que diz respeito à preservação dos espaços públicos, o Brasil, ele faz o contrário do que se pratica nas experiências internacionais bem-sucedidas, infelizmente. E assinale a alternativa correta. No texto, a coesão entre os parágrafos é obtida por meio de conjunções? Não, certo? De jeito nenhum. A coesão entre os parágrafos é obtida por meio da manutenção temática? Sim, certo? Então, essa foi a correção. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvidas, voltem à videoaula. Vocês têm que fazer um texto. A professora pediu para que vocês leiam com atenção todos os dados. Essas respostas aqui vão auxiliar na produção e na feitura dos próximos textos, tá? Até a próxima videoaula, próxima correção. Abraços.